Aleluia! Boa noite, paz do Senhor, família BPC. Deus seja louvado por mais uma oportunidade em que nós nos encontramos aqui para juntos, comungarmos, para juntos aprender da palavra, da santa palavra, para juntos cultuarmos a Deus, conforme determinação, e agora estendida até pelo menos, se não mudar as coisas, até o dia 31 de maio, esta deve ser a configuração das igrejas. Culto gravado de forma online. Tudo isso buscando conter esta pandemia que para o homem tem sido muito difícil guerrear contra ela. Mas acreditamos e confiamos em Deus que certamente daqui a pouco tudo isso vai passar e vai dar tudo certo. Domingo, dia 12 de abril, culto de Santa Ceia, e eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje resolvi gravar aqui no escritório uma palavra de Deus para a sua vida, trazer uma palavra de Deus para que nós possamos juntos sermos edificados. Ao longo de todo o dia, já ceamos, já podemos estar ainda que não muito próximo, mas foi possível rever rostos, amigos, faces abençoadas, que fazia muito tempo, em decorrência disso, que não se era possível. Somos gratos a Deus por isso, que você saiba que nós amamos você, amamos a sua família e torcemos para que mesmo diante de tudo isso, tudo lhe vá bem em nome de Jesus. Quero convidar você a orar comigo neste momento, para iniciarmos este culto, para iniciarmos esse momento de reflexão da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade em que eu posso estar na tua presença. Obrigado, Jesus. Hoje é um dia especial duas vezes. É um dia especial porque hoje, Pai, nós temos a oportunidade de ceiar, Pai querido, temos a oportunidade de participar da Santa Ceia, e esta Santa Ceia aponta também para que um dia nós vamos estar contigo na glória e seremos participantes da grande Santa Ceia, da Mundial Santa Ceia, da Universal Santa Ceia. E eu louvo a Ti por isso, Pai, porque o Senhor é quem é o possibilitador de tudo isso. Mas também hoje, Pai, que no domingo, nesse domingo marca o terceiro dia. Dia este, Pai, em que Tu foi assunto aos céus, em que Tu ressuscita. Se na sexta-feira Tu morreu, no domingo Jesus ressuscita. Então é um dia também de ação de graças, em face do cumprimento da palavra que se deu com a morte e com a ressurreição. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado por ter mandado Jesus. Jesus, obrigado por não ter desistido de nós. Eu quero neste momento te agradecer, te louvar, te bendizer, te enaltecer, te magnificar por tamanha graça, por tamanho amor dispensado à humanidade. Porque a tua palavra diz que tu nos amou ainda sendo nós pecadores. E por isso eu quero ser grato a ti. Eu quero cultuar ao Senhor nesta noite, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Obrigado, Senhor, porque hoje temos a oportunidade, Pai, de cearmos, Pai querido, a Páscoa cristã, conforme eu coloquei hoje, a Santa Ceia é a verdadeira Páscoa do crente. É quando nós fizemos memória, quando nós temos menção daquilo que lá atrás aconteceu, para que hoje nós estivéssemos aqui. E agora o dia passa a ser duplamente especial, porque além de ser um dia cuja nós estamos em memória, estamos cultuando em memória, também é um dia onde relembra aquele famoso dia quando o Senhor ressuscita, quando o Senhor faz cumprir-se a tua palavra, quando o Senhor agora deixa claro que assim como lá ficou consumado o teu Espírito e fez com que Jesus, e sendo assim Jesus morreu, agora com ele ressuscitado também fica consumado a obra redentora na cruz. A partir de então, nada mais é possível, nada mais é possibilitado de tirar do homem o direito de vida eterna, uma vez que ele, crendo no sacrifício de Cristo, a ele lhe será dado o direito de filho. E por isso eu quero te cultuar nesta noite, eu quero te agradecer nesta noite, e que em cada lar que estiver me ouvindo, que eu, por onde chegar, Pai querido, esta noite, que por onde chegar estas palavras, traga vida e traga, Senhor querido, reflexão, pois que hoje, Senhor, marca-se o dia da ressurreição, porque hoje
hoje, no dia de hoje, é lembrado, Pai querido, a ressurreição, o dia em que tu ressuscita, o dia em que tu volta, o dia em que tu retorna, o dia em que tu contraria as leis da natureza, o dia em que tu vai contra as ordens naturais das coisas, o dia ao qual tu coloca todo mundo de boca aberta, fazendo com que alguém que morreu, que foi dado como morto e foi sepultado, Pai querido, novamente torna a viver. Esse é o nosso Deus. Não há Deus igual ao nosso, não há Jesus igual ao nosso, e é por isso que nós te louvamos nesta noite, é por isso que estamos aqui celebrando esta Santa Ceia, e é por isso que nós confiamos em Ti, e a Ti damos toda a honra e toda a glória, e que, Pai querido, esta noite seja uma noite poderosa, Pai, na Tua presença, e que, Senhor, em cada lar não falte o temor, que em cada lar não falte a reverência, que em cada lar não falte o tempo para ouvir até o final aquilo que Tu irás usar os meus lábios para proferir, em nome de Jesus, Pai querido, que em cada sala, que em cada quarto, que em cada lugar, aonde for, Pai querido, aberto, Senhor querido, este vídeo, que a atmosfera esteja impregnada com a Tua presença, que, Pai querido, os poderes estejam submissos, e que em cada vida, Pai querido, possa ser alcançado aquilo para qual a Tua palavra foi enviada. Eu oro, Pai, pedindo por cura, eu oro pedindo por libertação, eu oro pedindo, Deus querido, que aconteça aquilo que precisa acontecer, para que ele, ela, para que estes que, Pai querido, me assistem, possam assistir irem até o final. Pai querido, em nome de Jesus, todas as preocupações, todas as dificuldades dos Teus filhos eu coloco em Deus e peço que o Senhor os supra e os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode, diga graças a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Tem uma canção, só um trechinho da canção que nós, com o grupo de louvor, estávamos cantando recentemente, que diz assim: quando seu coração se partiu lá na cruz e o meu coração esfriava sem luz, recebeu o calor e o amor derramados por Jesus. Que eu e você nunca esqueçamos que estamos aqui hoje por causa dessa atitude, desse amor, que em Deus fez Jesus vir morrer por nós. Se na sexta-feira era a sexta da paixão, onde nosso Cristo foi morto, hoje, domingo, marca o dia que ele ressuscitou, marca o dia em que ele volta, em que ele contraria as leis da natureza, a ordem natural das coisas, e agora ele volta à vida, cumprindo-se também nele a palavra, e com isso sacramentando de vez que aquilo que foi dito é verdade e passivo de acontecer. Que Deus seja louvado, a Deus a honra, o louvor e a adoração por isso. Como trocar tudo isso por coisas efêmeras, por coisas transitórias como chocolate e peixe? Como trocar isso, essa data, esse acontecimento, essa história, esse contexto, por coisas tão minúsculas, que nós possamos, como igreja, não nos esquecer disso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, hoje nós vamos cultuar de forma mais resumida, né? Já que não teremos oportunidade, hoje eu estou só, humanamente falando, né? Ao decorrer da semana, teremos outros obreiros, né, obreiras ministrando também, nos enriquecendo pelas suas ministrações, mas hoje, então, como é só o pastor, então a gente vai já ir novamente, ou melhor dizendo, diretamente para a palavra, para ganharmos mais tempo naquilo que queremos falar, naquilo que queremos dizer aos irmãos, naquilo que queremos ministrar a você que está nos acompanhando, né, aí via YouTube, no nosso canal. E aproveite, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. Estamos na campanha 100 inscritos para conseguirmos alcançar uma URL e assim ficar mais fácil para você nos identificar. E aí será youtube.com/IOBPC Rio do Sul Oficial. Amém? Que Deus possa lhe abençoar. Queridos, vamos à palavra de Deus nesta noite.
quero compartilhar contigo, quero fomentar contigo um tema que Deus tem proposto ao meu coração. E o tema é confiança em Deus. Não basta ter apenas confiança. A sua confiança, ela tem que ser direcionada, ela tem que ir na direção certa. Eu sempre costumo dizer que o segredo do meu milagre está onde eu coloco a minha fé, aonde eu coloco a minha confiança e o poder que aquilo tem de resolver aquilo que eu estou vivendo. Então, o tema proposto para hoje é confiança em Deus. E permita colocar um subtema para perguntar: você tem confiança em Deus? Você tem? Pergunte para essa pessoa que está do seu lado. Diga a ele: confiança em Deus. E surpreenda-o com uma pergunta: você tem? Mas antes, vamos entender um pouco sobre esta palavra confiança. Vamos caminhar um pouco pelos seus muitos significados, pelas suas muitas características. Significado da palavra confiança. A confiança tem a ver com credibilidade ou conceito positivo que se tem a respeito de alguém ou de algo. Isso mesmo. Tem a ver com credibilidade ou conceito, positivo que se tem a respeito de alguém ou de algo. Confiança tem a ver com crédito. Logo, se eu tenho confiança, eu tenho crédito. Confiança tem a ver com segurança. Quando nós confiamos, nós nos sentimos mais seguros. Tem a ver também, confiança, com crença de que algo é de qualidade superior e não falhará. Olha só, importante essa definição de confiança. Crença de que algo é de qualidade superior e não falhará. Qualquer semelhança com o nosso Jesus é mera coincidência. É confiança, grave essas palavras. Confiança tem a ver com firmeza. Quando eu confio, eu sou firme, eu permaneço. Mas queria que você gravasse isso. Crença de que algo é de qualidade superior e não falhará. Isso tem a ver com confiança, firmeza. Também confiança tem a ver com crença ou fé de que determinadas expectativas se tornarão realidade. Olha só, confiança é uma espécie de crença, é uma espécie de fé que determinadas expectativas, não sei quais são as suas, se tornarão realidades. É como a Bíblia diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera. Confiança também tem a ver com esperança. Confiança tem a ver com esperança. Confiança também é uma espécie de sentimento de segurança e respeito em relação às pessoas com quem se mantém relações de amizade ou negócios. Olha só, sentimento de segurança, respeito em relação às pessoas e respeito em relação às pessoas. Ou seja, quando eu interajo com alguém, quando eu me relaciono com alguém, eu começo agora a criar nesta pessoa, nesse relacionamento, uma espécie de confiança. E é só baseado na confiança que os relacionamentos, eles acontecem. Nós já ouvimos muito falar que se num casamento não houver confiança, se numa parceria não houver confiança, logo essa parceria não vai para frente. Então, confiança é uma espécie de sentimento de segurança e respeito em relação às pessoas com quem se mantém relações de amizade ou negócios. A gente só vai ter amizade, só vai criar, só vai fazer bons negócios se a gente, do outro lado, estiver com alguém que nós confiamos. E para finalizar, queria que também você gravasse isso. Queria que você ficasse com pelo menos 3 dessas tantas definições, que você gravasse pelo menos as que eu vou citar depois. Mas antes eu quero finalizar dizendo que confiança também tem a ver com atrevimento ou ousadia. Então eu queria que você gravasse isso, que confiança é uma espécie de crença de que algo é de qualidade superior e não falhará. Queria que você gravasse que confiança é firmeza, confiança é crença ou fé de que determinadas expectativas se tornarão realidade. Que você gravasse que confiança tem a ver com esperança. Queria que você gravasse que confiança tem a ver com atrevimento ou ousadia. Amém? E aí você deve estar se perguntando, mas o que significa quando eu trago isso para o espiritual? O que significa confiar em Deus? O que significa confiar em Deus, pastor Oséias? E em que momento nós demonstramos que realmente confiamos nele? Talvez essas sejam 2 perguntas feitas por você. O que significa confiar em Deus? E em que momento nós demonstramos
que realmente confiamos em Deus? Já vimos aqui algumas das características, definições que apontam para uma espécie de significado de confiança, da palavra confiança. Mas o que significa confiar em Deus? Em que momento eu demonstro que eu confio nele? Eu costumo dizer que alguém só pode ser chamado de obediente quando teve a oportunidade de desobedecer e não tendo feito. Até lá, todos nós, né, somos o que somos. E o que somos realmente vai ser demonstrado em muitos dos momentos em que nós vivemos nesta vida aqui. Por exemplo, se eu sou obediente, vai ser sabido em momentos onde eu teria a oportunidade de desobedecer. Porque até então parece-se que todo mundo caminha na mesma linha. Mas vai chegar um momento em que a oportunidade que vem para todos precisa ser ponderada. Se deve ser aproveitada por mim ou não. E é isso que vai me diferenciar, que vai nos diferenciar das demais pessoas. A Bíblia está repleta de exemplos, queridos, de homens e mulheres que confiaram em Deus. Sabia? A Bíblia, quando nós abrimos ela, nós vamos ver muitos exemplos de homens e mulheres que confiaram em Deus. E eu quero começar vendo um personagem muito importante da Bíblia Sagrada e que nos dá exemplo, que nos leva a ver exatamente sobre confiar em Deus, como fazê-lo. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22, versículo 1. Gênesis, capítulo de número 22, verso 1. Vamos ler do verso 1 ao 5, depois pularemos para o 7 e leremos o 8. Amém? Diz assim, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, olha só, Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Olha só, Deus não só diz, tome seu filho, como diz, tome seu único filho, como quem diz, eu sei que tu tens um filho, ele é teu único filho, que tu ama ele. E vá à região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Verso 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar em que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Agora, vamos para o verso 7. Isaque disse a seu pai, Abraão, disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de mover o cordeiro, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Amém? Queridos, aqui nesse texto que lemos, Abraão demonstra a sua confiança em Deus. Vemos aqui o que significa, ou melhor dizendo, vimos aqui o significado de confiar realmente em Deus. Abraão aqui está nos dando uma demonstração de confiança, de confiar em Deus. Também podemos ver aqui o que significa, ou o significado de confiar realmente em Deus. E em pelo menos 3 dos versículos que nós lemos, nos é evidente esta confiança. Em pelo menos 3 do que nós lemos aqui dos versículos, nós podemos evidenciar que Abraão confiava em Deus. Quer ver? No verso 3, queridos, após o pedido de Deus, Deus
vem a ele no verso 2 e diz: você me dê o seu único filho, o filho que você ama. Você deve entregar ele a mim em holocausto, você deve fazer um sacrifício. Ele vai dizer: então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Foi isso que Deus falou no verso 2 do capítulo 22 para Abraão. Mas após o pedido de Deus, Abraão, sem hesitar, sem questionamento e sem qualquer tipo de dúvida, pelo menos é o que a Bíblia nos leva a crer, ele simplesmente obedece. Porque eu acredito que se Abraão tivesse ponderado em seu coração, tivesse algum tipo de sentimento contrário a isso, certamente Deus acusaria. Já que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver principalmente no Novo Testamento que todas as vezes em que os fariseus, em que os mestres viam a Jesus e pensavam coisas, tinham sentimentos contrários, Deus acusava o seu sentimento dizendo: por que pensais isso em vosso coração? Porque não é dito isso aqui, e pela importância do que envolve, tenho certeza, olhando para a Bíblia, de que no coração, na mente de Abraão, não tinha outro sentimento senão de obediência. Então, no verso 3, nós vamos ver que após o pedido de Deus, ele não hesita, ele não tem dúvida, ele não faz nenhum tipo de questionamento, ele simplesmente obedece, ele simplesmente obedece, ele não coloca nenhum tipo de dúvida, ele não coloca nenhum tipo de ressalva, ele não faz nenhum tipo de acréscimo nem decréscimo, ele simplesmente obedece. Isso é prova de confiança. No verso 5, queridos, Abraão afirma aos seus servos, olha só, nós vamos ver o seguinte, Abraão, olha só, mas deixa eu voltar aqui no verso 3, deixa eu tomar um pouquinho de água, para dizer o seguinte, é lindo a atitude de Abraão, porque Deus no verso 2 vai dizer para ele fazer o que ele disse, e no verso 3 a Bíblia diz que na manhã seguinte Abraão levantou-se e preparou o jumento, ou seja, ele obedeceu, sacramentando assim, deixando claro assim que ele confiava em Deus. E no verso 5, queridos, no verso 5, nós vamos ver uma outra prova em que Abraão nos dá, em que Abraão deixa claro a sua confiança em Deus. Abraão afirma ao seu servo que após eles terem adorado, eles voltariam. Note que no verso 2, Deus diz a ele para levar o seu filho para oferecer em holocausto, oferecer em sacrifício. Logo, quando ele sai e que ele avista de longe o lugar, ele leva consigo, como nós lemos ali, ele leva consigo 2 dos seus servos, e quando chegou a uma determinada altura, ele diz assim: olha, vocês fiquem aqui, e daqui para frente só vai eu e o menino. E ele vai continuar dizendo: e ao ter adorado nós voltaremos, o que contraria a ordem natural das coisas, baseado no que Deus lhe disse no verso 2, já que Deus disse a ele que ele iria e mataria o seu filho. Logo que nós podemos deduzir que a afirmação dele é um tanto descabida, já que ele foi no singular, mas deveria voltar, ele foi no plural, mas deveria voltar no singular. Eles foram. E agora o termo correto é ele voltou, mas ele está dizendo aos seus servos que eles voltariam. Ele está dizendo que eles voltariam. Sabe o que é isso? Confiança em Deus. E ainda mais um versículo para atestar a confiança de Abraão em Deus. No verso 8, a resposta que Abraão dá à pergunta de Isaque, quando seu filho vai dizer: papai, ele diz: pois não, meu filho, nós temos aqui tudo o que precisa, ou quase tudo o que precisa para o sacrifício, mas só que tem um porém, está faltando o cordeiro, está faltando o cordeiro. Ah, querido, a resposta de Abraão, a pergunta de Isaque no verso 7, deixa muito claro que Abraão confiava tanto em Deus, a ponto de praticamente afirmar que o cordeiro para o holocausto, Deus mesmo haveria de prover. Note que Deus diz para ele no verso 2 que o seu filho seria o cordeiro, que o seu filho seria o sacrifício. E agora, em resposta à pergunta do seu filho, ele diz que o cordeiro para si, meu filho, Deus vai prover. Ele está dizendo com isso que no seu entendimento, sabe o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo com isso que no seu entendimento, o seu filho Isaque não é o cordeiro, o que mais uma vez contraria a ordem natural das coisas. Sabe por quê? Porque a julgarmos pelo que Deus disse a ele no verso 2,
o seu filho seria o cordeiro. Quando seu filho Isaac pergunta, papai, cadê o cordeiro? Ele vai dizer, o cordeiro Deus mesmo vai prover. Ou seja, ele está dizendo que Deus seria aquele que daria a solução quando fosse a hora de ter que sacrificar um cordeiro. E ele está dizendo, como eu já disse com isso, no seu coração, no seu entendimento, que ele entende que o seu filho, ele não é o cordeiro. E ele contraria mais uma vez a ordem natural das coisas, mesmo lembrando que foi o próprio Deus, no verso 2 nós lemos, que vai dizer que então disse Deus, foi Deus quem disse, não foi o anjo. Aqui está dizendo em todas as traduções que foi Yahvé, que foi Deus que falou com ele. Foi Deus que falou com Abraão. Podemos concluir diante do que a história bíblica nos apresenta, que em todo o processo Abraão se demonstrou firme. Lembra que eu pedi para você gravar as características, significados da palavra confiança? Por isso, eu queria que você prestasse atenção, porque olhando para a história em que eu estou contando para você, nós podemos entender que em todo o processo Abraão se demonstrou firme, esperançoso e nunca deixou de confiar, de acreditar que Deus era poderoso para dar um jeito naquela situação. E aí eu faço uma pergunta, eu aproveito para fazer uma pergunta. Você crê? Você confia que Deus é poderoso para dar jeito na sua vida? Você crê? Você confia que Deus é poderoso para dar jeito na sua situação? Seja ela qual for, seja o momento em que você estiver vivendo, seja ele qual for, você acredita? É possível, querido, que Abraão tenha lembrado. E aí talvez não acredito em 100%. É possível que Abraão tenha lembrado da estrada percorrida até o nascimento de Isaac. Estrada essa que começou lá em Gênesis 15, 2 a 5. Estrada essa que vai continuar em 17, 16 a 19. Certamente Abraão lembra do que Deus falou para ele, o que Deus lhe dissera a respeito do menino e como Deus cumpriu com tudo aquilo que prometeu. Certamente Abraão tem essa atitude de fé que nós lemos no capítulo 22, porque ele olha para trás, ele lembra, ele puxa na memória tudo quanto ele viveu até chegar Isaac na sua vida, até Isaac nascer da sua esposa Sara. E mais, e tem mais, e tem mais, e tem mais, aleluia. Ele entende que Deus é fiel, ele entende que Deus é poderoso, porque tudo que Deus prometeu, cumpriu, tudo aquilo que ele prometeu, ele disse que daria o seu filho, ele disse que daria Isaac, quando nem Abraão mais imaginava, nem ele nem a sua esposa acreditavam que podiam ter filho, que podiam gerar filho. E aí ele vai ver que Deus agora entra dizendo que vai dar e dá. E mais, certamente Abraão acreditava que para Isaac morrer, Deus mudaria os planos em relação ao menino. E se assim fosse, Deus o avisaria. Afinal de contas, foi Deus quem disse como se chamaria o menino. Sabia disso? Se você pegar Gênesis 17, 19, até o nome de Isaac quem escolheu foi Deus. Disse, inclusive, que com ele estabeleceria uma aliança que seria eterna. Então escute, querido, confiar em Deus significa acreditar naquilo que um dia ele falou a você. E por mais que tenha passado muito tempo, nunca deixe de confiar que em algum momento vai acontecer. Confiar em Deus significa nunca desistir. Foi isso que fez Abraão. Abraão lembrou lá atrás do que Deus prometeu. Ele lembrou que um dia Deus falou para ele no capítulo 15, quando ele indaga a Deus: tu diz que tu me ama, que tu está comigo, mas eu não tenho um filho. O Eliezer de Damasco é o meu único herdeiro. E Deus diz a ele que ele teria um filho gerado dele. E aí no capítulo 15 ainda é possível ver que Abraão se precipita com Sara e pensando que porque Sara não podia mais ter filhos, porque Sara tinha cessado, porque Sara era estéril, agora a Agar, a egípcia, a serva dele, deita com Abraão para lhe dar um filho e nasce Ismael. E nós vamos ver que cria-se toda uma confusão, mas Deus vem a Abraão e deixa claro a Abraão que por mais que Ismael fosse também seu filho, porque quando Deus vem a Abraão novamente diz para ele que ele teria um filho, ele riu. A Bíblia diz que ele riu e disse: deixa que Ismael seja meu filho. Ele disse: olha, Ismael
também vai ter os seus benefícios, mas a aliança, o meu compromisso vai ser com Isaac, e ele vai dizer que Isaac nasceria, disse o dia, a hora, e disse o nome da criança. Então ele entendia que Deus não havia dito para ele que os planos mudaram, então ele sabia que em algum momento alguma coisa ia acontecer. Ei, deixa eu te chamar para os dias de odiernos em que vivemos. Lembra do que Deus falou para você lá atrás? Já se cumpriu? Se não se cumpriu, não preste atenção na pandemia, mas fique firme, obedeça, permaneça firme, porque Deus irá cumprir na sua vida, e qualquer mudança Ele vai te avisar. Não há motivo de alarde, de apavoramento, de ficar assustado. É momento de nós continuarmos confiar em Deus, mas faz tanto tempo, parece que não vai acontecer, como diz a música do Lázaro. Mas se foi Deus que prometeu, se foi Deus que prometeu, se foi Deus que falou, como diz a canção do Nani Azevedo, sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. É isso que Abraão tem em mente, é nisso que Abraão está se agarrando. Cada palavra que ele dizia, cada atitude ousada, atrevida dele, dizendo nós vamos e voltaremos. O cordeiro para si, Deus proverá. O levantar-se sem questionar pela manhã bem cedo e fazer aquilo que Deus lhe pediu. Certamente a Bíblia não diz, mas eu creio que lá no seu coração ele tinha uma certeza. Ele não falou nada, ele não mudou os seus planos, ele não falou nada para mim. Não houve nenhuma alteração de percurso. Entenda que exceto se Deus falou para você que ele está alterando o percurso, não há por que temer. Apenas creia, não temas. Crê somente, aleluia, aleluia. E como eu disse aqui, queridos, independente de fazer muito tempo, confie, porque em algum momento vai acontecer. E confiar em Deus significa nunca desistir. O que é confiar em Deus? Confiar em Deus é isso, é você acreditar naquilo que Ele falou e baseado naquilo caminhar, baseado naquilo levar a sua vida. A segunda pergunta que eu fiz é: em que momento nós demonstramos que realmente confiamos nele? Em que momento? Em que momento, como eu disse, nós só poderemos mostrar que confiamos, só poderemos mostrar que somos obedientes quando nos for exigido alguma coisa. Quando tudo vai bem, quando as coisas estão bem, quando não há nenhuma pandemia, quando não há nenhuma peste, quando nós estamos trabalhando, é fácil confiar em Deus, é fácil dizimar, é fácil ofertar, é fácil repartir, é fácil ajudar, mas quando as coisas começam a faltar, a primeira coisa que nós fazemos é nos fechar e buscar garantir primeiro o nosso. Mas nós nos esquecemos de uma coisa, que com pandemia ou sem pandemia, há uma promessa de Deus, há uma palavra de Deus que foi liberada um dia sobre a sua vida, e ainda que nenhum profeta liberou, há uma palavra de Deus sobre a sua vida, escrita e que não falha, e você não precisa se apavorar, você precisa entender isso. E é num momento de pandemia, é num momento de desgraça, é num momento quando tudo nos falta, e não só a nível de pandemia, é quando estamos enfermos, é quando estamos desempregados, é quando nós passamos por momentos difíceis, é que nós vamos demonstrar se realmente, pelas nossas atitudes, nós confiamos ou não confiamos em Deus. Se você está entendendo, embora eu não te ouça, diga aleluia. Uhul! Aleluia. Então, em que momento nós demonstramos que realmente confiamos nele? Abraão nos ajuda, nos dá mostras de como fazer isso. Quando Deus lhe pediu Isaac, Abraão simplesmente obedeceu, sem questionamentos. Por mais que isso